Eu fiz um post ontem falando sobre como é perigoso rotular uma criança, tanto para o positivo quanto para o negativo. Muitas vezes, sem pensar, a gente elogia a criança dizendo, por exemplo, que ela é toda certinha, que ela não se suja, que sempre quando brinca, ela está limpinha, ela fica limpinha. E esse tipo de afirmação tem uma força tão grande sobre a criança que ela fará de tudo para atender nossas expectativas. Aí, sabe aquele adulto frustrado que quando criança morria de vontade de se jogar na lama, de fazer aquela farra, sabe, sair, tomar chuva, banho de chuva, mas ele mesmo se podava somente para atender as expectativas dos pais? Então, são esses rótulos que moldam o comportamento desse ser humano. Veja, eu não devo nunca elogiar meu filho? Como eu faço? Sim, é claro que você deve elogiar seu filho. Elogiar faz muito, muito bem, mas nós devemos saber como elogiá-lo. Perceba que esse elogio pode se tornar facilmente um rótulo bem destrutivo. Alguns anos atrás, um instituto de psicologia americano, chamado APA, publicou um relatório sobre um grupo de reações de crianças da quinta série em relação a um problema de matemática. Eles fizeram um teste, uma pesquisa, então colocaram lá uma situação com um problema que os alunos deveriam resolver, né? E algumas crianças receberam elogios por seu intelecto, enquanto outras receberam elogios por seu esforço. E os pesquisadores descobriram que elogiar as crianças por sua inteligência causou mais mal do que bem. Aquelas que receberam, nossa, como você foi inteligente, você conseguiu, fez mal. Porque acabou de fazer com que elas se tornassem incapazes de lidar com o fracasso. Uma vez que não fosse tão inteligente, o fracasso, o sentimento de fracasso era muito maior. As crianças que recebem elogios por seus esforços, por outro lado, pareciam ser mais resilientes e persistentes. Quando a criança consegue resolver uma conta matemática ou responder sobre uma pergunta, naturalmente a gente responde: nossa filha, parabéns, você é muito inteligente. Percebe que elogiar a criança por ela ser inteligente é basicamente elogiá-la por algo inerente a ela, por sua genética, ela nasce assim, você é inteligente. Então, ou você é, ou você não é. No caso, minha filha, você é muito inteligente. E eu sempre tenho que me comportar desta forma, porque eu sou inteligente. Agora, quando a gente elogia pelo que elas realizam, nós estamos elogiando o esforço. É por isso que o elogio deve ser focado no processo e não no resultado. Por exemplo, as crianças aqui em casa adoram ajudar na cozinha. Mas a maioria das vezes elas fazem uma bagunça enorme. Então, se eu disser para elas, cuidado para não derramar a água, cuidado, quando vocês forem mexer esse balde, vocês vão derramar a água. Sem perceber, a mensagem que eu passo é que eu desacredito na capacidade dela. Eu não estou motivando as crianças em nada, absolutamente nada. Agora, se eu disser, nossa, como vocês são organizadas, fizeram tudo certinho, eu estou falsamente elogiando, não é verdade? Elas não fizeram certinho, elas não são organizadas. Estou criando um rótulo. E uma criança, percebe, uma criança ela é capaz de saber o quanto ela foi eficiente ou não. Então, enquanto aquele elogio está sendo real, verdadeiro ou não.
Mas agora preste atenção na diferença. Se eu disser, eu sei que é difícil misturar essa tigela de água sem derramar, mas percebo que você está cada vez melhor do jeito que você está tentando. Percebe como eu estou falando sobre a forma, sobre o jeito delas fazerem, não o que elas são. Outro exemplo, quando a criança faz aula de dança. Após uma apresentação, ao invés da gente dizer, nossa filha, que linda, você fez tudo direitinho, você é uma excelente bailarina. Podemos dizer, gostei muito da maneira como você se apresentou. Quando o Gael tinha uns 2 anos, ele acordava, teve uma época que ele acordava sempre determinado em vestir as próprias meias. Ele via as irmãs fazendo e queria fazer igual. Mas claro que por um bom tempo ele não conseguia colocar a questão de cognição. Ele não era capaz de colocar as meias dele. Então eu dizia a ele, vejo que você está tentando ser um menino grande e calçar as suas meias. Eu posso ajudá-lo com isso. E que tal se eu te ajudar e você calça as suas botas sozinho? O que acha? E rapidamente, o que estava se tornando uma frustração acabava com ele super feliz, pois ele conseguiu colocar as botas. Eu respeitei. Eu não falei que ele era incapaz de colocar. Eu disse que ele estava tentando fazer uma coisa como um garoto muito grande e que ele é capaz de colocar as botas dele. E eu redirecionei a mensagem por algo que de fato ele conseguiria fazer. Sabe que nesses casos, quando você elogia o esforço que leva ao sucesso e valida a capacidade de tentar, a gente torna positivo aquele elogio, mesmo que o resultado não seja o ideal. Assim, a criança entende que não há problema nenhum ela falhar. E já começam a aprender sobre resiliência, sobre administrar suas frustrações. Quando a gente tem mais de um filho, é natural que eles mesmos se comparem. Aqui em casa isso acontece direto. Tenho 2 da mesma idade e um terceiro com a idade bem próxima. Então, diversas vezes acontece de rolar um comentário de comparação do tipo: a Lara sabe dar estrela e eu não. Nesse momento, o que eu faço? Eu reconheço a queixa e aponto de fato que a irmã tem uma vantagem e mudo o foco. Então, minha resposta nesse caso costuma ser: sim, a Lara realmente sabe dar estrela, mas notei que você sabe correr muito rápido. Com essa abordagem que eu faço, a criança aprende que todos têm pontos fortes e que todas as pessoas são diferentes. Sabe? Tem um outro ponto bem importante para quando a gente está elogiando essa conexão de fato acontecer. E o que eu quero falar aqui é sobre a forma. A forma como elogiamos é tão importante ou até mais importante do que as palavras que nós usamos. Quando a gente for elogiar, use um tom caloroso e estimulante e faça contato visual, sabe? Olho no olho. E quando possível, desça no nível da criança, olho no olho, ajoelhe. Você vai notar a diferença. Esse tipo de interação aumenta a confiança de uma criança em uma criança pequena ou de qualquer idade. Quando a gente conversa com alguém, é totalmente diferente quando a pessoa olha nos nossos olhos e quando a pessoa não fala olhando pra gente, né? E com criança não é diferente. Aqui em casa, com as crianças, eu sempre tento olhar diretamente para cada uma, principalmente porque são 3. Então, quando eu vou me dirigir a uma, eu me dirijo, olho diretamente para os olhos dela e ainda utilizo o nome quando eu ofereço elogios. O ser humano, ele tende a prestar mais atenção e a lembrar quando ouvem o nome. Podem perceber, acontece com todas as pessoas, até com a gente. Se alguém disser Mariana, pronto, minha atenção foi completamente. E essa mensagem, o meu cérebro entende que é para mim. E certamente eu vou guardar o que está sendo dito.
Muitas vezes a gente responde assim no automático, bom trabalho, parabéns. A criança fala e a gente, bom trabalho, parabéns, ai que desenho lindo, amei essa foto, você é tão inteligente. Esses tipos de elogios podem fazer com que a criança se sinta pressionada e pode desenvolver nela a necessidade de buscar a aprovação de outras pessoas o tempo inteiro. Então vamos tomar cuidado com esses elogios automáticos. Sempre que possível, seja específico, diga, eu adoro o jeito que você... Quando a criança chega com uma pintura, sabe? Nossa, eu adoro o jeito que você pintou todos os cantos dessa foto. Ou então, que bela combinação de cores você escolheu. Elogios que descrevem como esse tipo dão às crianças uma ideia do motivo pelo qual ela recebeu a sua aprovação. É importante elogiar, se de fato a ação merece elogios. Ensine a criança a ser sincera e respeitosa. Eles estão observando a gente o tempo inteiro. Se a gente tiver aquela mentirinha, elas vão aprender que pode mentir, né? Que a gente não precisa ser sincero. Elas são capazes de perceber a diferença entre elogios vazios e reais. As crianças não precisam de elogio por tudo. Isso transmitirá resiliência, confiança e conexão entre você e seu filho.